Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu estou já no capítulo 4. O capítulo 4 fala a respeito da mulher samaritana. A mulher samaritana que estava ali no poço de Jacó. Eu já expus até o versículo 9 e hoje estarei dando continuidade aí a partir do versículo 10. Pronto, está aí na tela o texto que diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Lembrando que nós estamos aqui numa passagem em que Jesus, ele, por volta do meio-dia, ele para ali em um lugar perto do Monte Ebal e Monte Gerizim e próximo a um poço, o poço de Jacó, que o próprio Jacó havia feito para que ele pudesse beber e também toda a sua família, também provavelmente o seu gado. Eu até consegui uma foto, deixa eu compartilhar com vocês. Esta aqui é uma foto que eu consegui na internet do poço de Jacó. É um poço bem profundo e ele existe até hoje lá em Israel. Hoje há uma construção no local onde ele se encontra, mas ele foi preservado. Então é um poço profundo, por isso que ela vai dizer isso que nós vamos ler agora no versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens o quê? Tu não tens com que tirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então veja que primeiramente Jesus pede para a mulher samaritana água. E ela diz o seguinte: olha, nós não temos tal costume. Você sabe disso, que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Inclusive nós não compartilhamos os mesmos utensílios. Provavelmente Jesus não tinha um recipiente para que ele pudesse tomar daquela água. A samaritana sim, porque ela estava no poço. Ela tinha vasilha com que tirar e também para que Jesus pudesse beber. E ela pergunta: olha, nós, samaritanos com os judeus, nós não compartilhamos os mesmos objetos. Nós não se damos com os samaritanos. E se dar ali é no sentido de associar e também compartilhar algo, que seria o objeto, o utensílio com o qual Jesus usaria para que ele pudesse tomar a água. E esse objeto era de propriedade da mulher samaritana. Então, diante dessa recusa ou desse questionamento da mulher samaritana, Jesus ele faz uma réplica aí. Ele replica. Ele responde. O termo para replicar aí é apokrinomai. É responder a uma questão proposta. Então, ele responde a uma questão que foi proposta pela própria mulher. E ele replicou.
Se conheceras, dom aí, a palavra dom é doréia, dádiva, presente. Se você conhecesse o presente de Deus, e quem é o que te pede? Ela não conhecia nem o presente de Deus, a dádiva do Senhor, e nem também conhecia aquele que estava diante dela. Ah, se conhecesses, quem é o que? Se conheceras o dom de Deus, presente, a dádiva de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva aí, provavelmente, Jesus está dizendo de uma água espiritual. Água viva no sentido de algo transcendental, transcendente. Uma água que não é aquela ali que estava dentro do poço, mas uma água diferente. Jesus não estava talvez trazendo o contraste entre uma água do poço, que é uma água parada, e uma água de um riacho, de uma água de um pequeno córrego, uma água corrente. Creio que não. O que Jesus queria dizer para ela é que, olha, eu te dou uma água diferente. Por isso que ela, olha, mas ela entendeu por esse lado. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, ou profundo. Aí a palavra é batos. Como eu disse, aproximadamente em 30 metros de profundidade. O poço é profundo. E tu não tens com que tirar desta água viva. A palavra viva aí, zaó, viva. E ela continua no versículo 12 aí. Deixa eu voltar aqui. 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Veja que ela faz uma pergunta, olha, és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó? Interessante é que esta mulher, ela tinha um conhecimento da história de Israel. Sendo a samaritana, ela tinha conhecimento da história do povo ali daquela região e também do lugar ali. Era uma mulher instruída, não era uma mulher qualquer. Uma mulher que tinha conhecimento das coisas. Ela sabia muito bem que aquele poço ali foi feito por Jacó e os seus filhos. E diz que ainda esse poço foi usado pelo Jacó, nosso pai. Ela reconhece que ela é um descendente de Jacó, das 12 tribos de Israel, apesar de que os judeus não consideravam o samaritano como um israelita, um hebreu autêntico, porque eles haviam se misturado, mas ela tinha uma consideração, o nosso pai Jacó. Afirmou-lhe Jesus, olha o versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. O 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora sim. Agora Jesus começou a declarar para aquela mulher
qual é a água que ele tinha e que estava oferecendo para a mulher samaritana. Ele não estava ali para resolver o problema material daquela mulher. Era isso que ela esperava. Jesus não veio ali para trazer água encanada para aquela mulher, para que ela não tivesse mais todo aquele trabalho de vir todos os dias tirar água do poço tão profundo. Não. Jesus não estava preocupado com isso, em resolver o problema logístico de prover água para a mulher samaritana. Não, Jesus estava preocupado em uma outra coisa. Jesus estava preocupado com a alma daquela mulher. Jesus estava preocupado em saciar a sede espiritual daquela mulher. E eu creio que ela tinha uma sede espiritual. Por quê? Porque ela conhecia as Escrituras. O fato é tanto que ela diz: és tu, porventura, maior? Ela faz a pergunta: do que o nosso pai Jacó? Foi ele que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado. Ou seja, ela tinha conhecimento bíblico ou escriturístico da Escritura, da Torá. Ela conhecia a história. Então ela tinha uma sede espiritual. Então aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der. E o interessante é que água aqui continua água mesmo, como nos versos anteriores. É Rudor. Rudor é água. E aí vem a palavra hidro, na nossa língua. Hidrologia, estudo das águas. Hidrografia, escrever os rios no mapa. Então é a água mesmo. E sede aqui é isso mesmo, ter sede. Só que Jesus estava levando a coisa para o lado espiritual. Diz o seguinte, que, olha, a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, tá vendo? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Além dessa pessoa não ter sede mais, ele vai passar a ser uma fonte. É isso aqui que é maravilhoso. Esta pessoa agora passa a ser uma fonte. E a palavra fonte na língua grega é pegue. Esta palavrinha aqui, ó, pegue. O que é pegue? É um manancial. Um poço alimentado por um manancial. É um manancial de águas permanente. E outra coisa, diz que é uma fonte que jorra ainda. Não é uma fonte de água parada. E a palavra grega para jorrar, aí, que é alomai, e é um verbo. E o verbo está no tempo presente, na voz depoente, média passiva e no modo particípio. Alomenol. Alomenol é saltar, pular, brotar. Então é uma fonte que brota, que jorra água. Para onde? E a palavra vida é a mesma coisa, zoe, eterna. Aí o termo é aionios. Aionios é sem começo e nem fim. Sem fim, nunca termina. A fonte que Jesus estava oferecendo para aquela mulher era muito superior às águas paradas daquele poço que Jacó havia cavado, alimentado pelo lençol freático daquela região. A fonte que Jesus estava oferecendo para aquela mulher
era uma fonte espiritual que geraria em seu interior uma fonte que ia brotar, jorrar, um manancial de água, que levaria, transportaria aquela mulher para a vida eterna. Ou seja, nunca termina. Interessante que tem um texto de Jesus, lá nesse mesmo evangelho, João 6,27, que ele fala da comida. Ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que nós não... Claro, ele não está falando que as pessoas têm que cruzar os braços e deixar de trabalhar, que não virá o sustento de cada dia. Mas o que Jesus está dizendo, a prioridade do ser humano não são as coisas materiais. A prioridade do ser humano são as coisas espirituais. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Se você lê o contexto de estas coisas, não é as demais coisas, estas coisas é comer, beber e vestir. É o contexto de Mateus. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, que coisas são essas? Comer, beber e vestir. Então, a nossa prioridade aqui nesse mundo são as coisas de Deus. São as coisas que nos transportam para a vida eterna. É isto que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Mulher, não preocupe com essa água aqui não. Isso aqui é passageiro. Isso aqui você vai vir aqui nesse poço buscar água 50, 60, 70 anos, não sei. A média de vida daquele povo naquela época era pequena. Não é tão grande como hoje, que temos medicina avançada. Então, a média de vida era menor. Então, você está preocupado com as coisas dessa vida? Tira os olhos desta vida, olhe para a vida eterna. Que esta sim, esta é a verdadeira vida. Vamos lá. Vamos ver quantos minutos que eu tenho aqui. Eu tenho ainda alguns minutinhos, mas vamos lá então. Quantos versículos eu posso descer aí? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda não tinha entendido que água era aquela que Jesus estava oferecendo para ela. Então Jesus vai ter que clarear melhor a mente desta mulher que ainda não estava compreendendo as coisas espirituais, porque ela não entendeu. Dá-me desta água para que eu não tenha todo esse trabalho de vir todos os dias aqui buscar e então não tenha mais sede. Olha aqui, disse-lhe a mulher: dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ou a palavra grega aí, buscá-la, é antleo. É esta palavrinha aqui no final do verso, antlen, que é um verbo que está no tempo presente, na voz ativa e no infinitismo, que quer dizer tirar água. Eu não preciso vir aqui tirar água desse poço tão profundo, porque ela tinha que julgar lá embaixo uma vasilha, um jarro provavelmente, com a corda amarrada, e puxar esse recipiente com água e encher ali o jarro. Ela não queria ter esse trabalho. E aí Jesus no 16 disse-lhe: mulher, vai, chama teu marido e vem cá. E Jesus tocou num ponto assim principal da sua vida.
vai e chama o teu marido. E marido aqui é aner, a palavra grega é aner, homem, marido, noivo, futuro marido, qualquer homem. É usado genericamente para um grupo tanto de homens como de mulheres. Mas esse caso aqui é homem. Pode ser o marido, noivo, futuro marido. Assim vai. Então é um termo genérico para marido. Aner é um homem, é um macho. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso, ou melhor, isto disseste com verdade. Interessante. Então essa mulher, ela estava levando uma vida de adultério. Então essa mulher não era uma prostituta. Ela tinha um marido. O texto é bem claro. Porque Jesus falou: você disse verdade. Você teve 5. Tiveste, disse. Onde está aqui? Porque 5 maridos já tiveste. Foi Jesus quem disse essas palavras. E esse que agora tens não é teu marido. Outra coisa, tanto lá em cima, quando Jesus fala, vai lá e chama o teu marido, é aner. As demais palavras aqui no grego é aner também, tanto aqui no versículo 17, no versículo 16 e também no versículo 18 é aner, é um homem, um marido, um noivo, um futuro marido e assim por diante. E diz: olha, você disse a verdade, que não tiveste. Por quê? Provavelmente esta mulher, ela havia casado e não tinha divorciado do marido, não tinha recebido a carta de divórcio. Provavelmente, nós não sabemos, o texto não diz. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens, então este já era o 6º marido. 6º marido dessa mulher. Então, se Jesus diz que o que agora tens não é teu marido, então essa mulher estava vivendo em adultério. Se o marido não era dela, ela estava em adultério. E Jesus diz, olha, Jesus diz: isto disseste com verdade. E eu vou parando por aqui no versículo 19. Que agora ela chega à conclusão que ela está diante de alguém que não é um simples judeu como ela anteriormente estava pensando. Até aquele exato momento ela estava dialogando com uma pessoa que ela imaginava que era um simples judeu. Agora, no versículo 19, ela tem uma visão melhor daquele homem que está ali diante dos seus olhos. Olha o que ela disse: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. E o termo aí é profetes. Então, quando Jesus falou tudo a respeito da vida dela, a vida que ela estava levando, revelou a vida que ela estava levando, ela mudou a sua opinião. Olha, eu agora estou vendo, e o termo vejo aí é teorel. Teorel é eu percebo, eu estou, a palavra, além de ver, de ser um espectador, observar, também fala de discernimento, o significado 2b aí, ó, discernir, distinguir, descobrir pela procura. Eu tive um discernimento agora
que o Senhor é um profeta. Veja, eu estou discernindo, eu acabei de descobrir que tu és profeta. E outra coisa, veja que nos versículos anteriores, deixa eu até buscar um pouquinho aqui, em todo momento ela trata Jesus com um determinado respeito. No versículo 11 ela usa, respondeu-lhe ela, Senhor, e ela usa o termo curios. E agora aqui, nesse verso, no versículo 19, que nós vamos parar, ela continua usando o termo curios, Senhor. E o termo curios, como vocês podem ver do lado direito, é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual ele tem poder de decisão, mestre e senhor, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. Então ela tem um certo respeito pela pessoa de Jesus. E ela chega a essa conclusão, vejo que és profeta. Claro que na Bíblia, várias pessoas, elas consideraram Jesus como um profeta. Lá em Lucas 7,16 diz o seguinte, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, o povo de Israel, também chegando à conclusão que Jesus era um profeta. Não só a mulher samaritana, que não tinha muito contato assim com o povo judeu, estava ali no território de Samaria. Tem outro lugar que também fala a respeito daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Eles eram discípulos de Jesus e parece que eles não consideravam Jesus como Mashiach, como Messias. Olha o que ele diz. E ele lhes respondeu, quais? E eles disseram, as quais dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Isso aqui está lá em Lucas 24:19, os dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se apresentou ao lado deles e começou a conversar com eles. E ele disse, olha, nós estamos falando, o que aconteceu em Jerusalém foi a respeito de Jesus Nazareno, o homem profeta. Então veja bem que eles não consideravam Jesus ainda como Mashiach. Agora, se ele tivesse dito, olha, estamos falando a respeito de Jesus, o nosso Messias que foi morto. Não, Jesus Nazareno, o homem profeta. Então veja que não é somente a mulher que estava considerando. Outras pessoas também consideraram Jesus como profeta. E eu vou ficando por aqui. A partir do próximo vídeo, eu estarei dando continuidade aí nesta passagem linda a respeito da mulher samaritana no poço de Jacó. Lembrando que no primeiro momento ela vê Jesus como um simples judeu, um judeu que está ali pedindo água para ela, como sendo tu judeu, homem normal. Depois ela continua conversando com Jesus, a parte que nós paramos, ela já considera Jesus como um profeta. E até o final da exposição dessa passagem samaritana, nós vamos ver que ela agora, no final, ela tem uma visão clara de que Jesus é o Messias. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.